Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde. Tá aí muita alegria, né, na tarde de hoje, quando iremos mais uma vez homenagearmos Chico Xavier. Este projeto da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Araçatuba, quando começou com os oradores das casas participando em outras casas, falando de um determinado livro do Chico Xavier, A Sua Livre Escolha. E esse projeto deu certo, foi muito bonito. E aí o Ricardinho, né, o presidente da USE de Araçatuba, resolveu, né, fazer esta homenagem a Chico Xavier uma vez por ano, trazendo oradores de fora, oradores, muitos foram amigos, né, de Chico Xavier, conviveram com Chico Xavier, como o Sérgio Santos e a Marlene, que acabaram de cantar, né, ô Sérgio? Você que é lá de Uberaba, né? Você que é de Beraba, né? Conviveu com Chico, né? A esposa Marlene. Então é uma confraternização ao mesmo tempo em que adquirimos muitos aprendizados com esses convidados. Dr. Severino Celestino, que veio lá do Nordeste para nos prestigiar, né, doutor? O John Harley, que é de Pedro Leopoldo, ele teve a infelicidade de nascer 2 anos depois que o Chico veio embora para Uberaba, né, John Harley? O Chico saiu de Uberaba em 59 e você nasceu em 61, é isso? Tá aí. Mas é de lá da terra natal de Chico Xavier, o John Harley. John Harley é professor de educação física há 33 anos. É também formado em psicologia, atua no grupo espírita Sheila desde 1980 e atualmente é integrante da Fundação Cultural Chico Xavier e da Casa de Chico Xavier, ambas em Pedro Leopoldo. Ele tem 2 livros, o primeiro, O Voo da Garça, que está lá, inclusive, para vocês adquirirem, e agora o mais recente, Nas Trilhas da Garça. Vamos ouvir, então, assistir a participação de John Harley. Obrigado, gente. Vamos nos organizar aqui. Tirar essa cadeirinha. Maravilha, viu? Araçatuba não é a primeira vez que eu venho. Alegria muito grande. Quero agradecer o convite aqui da casa, da instituição promotora desse projeto, Projeto Revivecer. Belíssima iniciativa, belíssima inspiração. E para mim, quando me convidam para falar sobre a obra e a vida de Chico Xavier, é um prazer. Um prazer e junto vem a responsabilidade. Vocês não concordam? Todos nós aqui, contemporâneos de Chico Xavier, é uma responsabilidade muito grande. Vocês não estranham o meu nome, coisa de pobre, John Harley. Minha mãe, nem ela soube dizer o porquê que ela colocou esse nome. Mas eu nasci em Pedro Leopoldo, cresci e moro até hoje na cidade de Pedro Leopoldo. E vim de uma família católica, apostólica romana, mas eu cresci admirando Francisco Cândido Xavier. Meus pais não acreditavam no espiritismo, mas acreditavam em Chico Xavier. Olha a força moral de Francisco Cândido Xavier. E tivemos essa oportunidade de conviver por 21 anos. Conheci o Chico em 1981 e essa amizade só foi interrompida com a sua desencarnação no dia 30 de junho de 2002. E tentei colocar nesses 2 trabalhos, o primeiro, O Voo da Garça, e o segundo, Nas Trilhas da Garça, parte desta convivência. Eu gostaria de dizer que eu não procurei Chico Xavier pela dor, pelo sofrimento, eu procurei pela curiosidade.
Eu queria saber se era de fato tudo isso que se falava sobre Chico Xavier. E cheguei à seguinte conclusão: é tudo isso que dizem os biógrafos e muito mais. Se nós reuníssemos todos os biógrafos para dizer quem foi, não conseguiríamos dizer. Ele é isto e muito mais. Aliás, para dizer sobre o maior legado deixado por Chico Xavier, não se tem palavras. Chico Xavier, um legítimo servidor do Cristo, um apóstolo do amor e da caridade. Ele deu o seu testemunho em 75 anos, integralmente dedicados ao Cristo. Eu diria que o Chico era um homem de carne e osso, como nós. Sofreu, chorou, sorriu, sonhou, desejou, trabalhou, como qualquer ser humano, com uma diferença: uma fidelidade a Jesus de nos impressionar a todos. A tentativa dessas duas obras, a primeira, esta que vocês estão vendo aqui, O Voo da Garça, Chico Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo. Ele permaneceu na cidade entre os anos de 1910 a 1959. 49 anos em Pedro Leopoldo incompletos. 43 anos na cidade de Uberaba. Duas cidades co-irmãs que tiveram o privilégio e a responsabilidade de agasalhar esse apóstolo do amor e da caridade. Eu não sou historiador de carteirinha, mas eu me apropriei dos instrumentos da história. Utilizei basicamente 3 recursos metodológicos. O primeiro, a pesquisa bibliográfica. Sabe quantas obras só no movimento espírita, falando sobre Chico Xavier? Mais de 200. Falando do homem, do médium e do mito Chico Xavier. Cada um com a sua versão, cada um com a sua leitura. Depoimentos, inclusive depoimentos esquecidos, realizados pela doutora Marlene Nobre, em Pedro Leopoldo, em 1977, que estava numa revista e recentemente foi publicada em livro, Meus Pedaços do Espelho. Conhece esse trabalho da doutora Marlene Nobre? Eu aconselharia. E ela aproveitou esse título sobre uma conversa que ela havia tido com Chico Xavier. Um benfeitor disse ao Chico que a verdade é como um espelho do céu, que ao tocar na terra se fragmenta em inúmeros pedaços. Então eu estou trazendo aqui os meus pedaços do espelho. Doutora Marlene, os pedaços dela. Bacelli, os seus pedaços. Severino, os seus pedaços. Se reuníssemos todos os pedaços, não conseguiremos dizer quem efetivamente foi Chico Xavier. E, finalmente, um outro recurso que eu usei, a iconografia, as fotografias. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não diz o dito popular? Eu recheei os 2 livros com muitas fotografias, destacando para mim um aspecto mais importante de Chico Xavier: a sua humanidade. Não foram as extraordinárias faculdades mediúnicas do Chico que me chamaram a atenção. Foi a sua humanidade. Esse homem deu tanto sentido à sua humanidade, vivenciou tão integralmente essa humanidade, que parecia uma criatura de outro mundo. Em um tempo, e nos dias de hoje, cada um por si, Deus por todos. Salve-se quem puder. Ou talvez o mais recente, você sabe com quem você está falando? De repente aparece um homem como Chico Xavier, se contrapondo a essa lógica que vivemos ainda nos dias de hoje. Viveu um homem simples, efetivamente simples.
Eu coloquei aqui, vocês estão vendo uma garça solitária. Eu defendo a tese que as grandes almas, no campo da ciência, filosofia ou no campo da religião, são almas solitárias. Elas vivem no futuro do seu tempo. Por isso que eu coloquei essa garça solitária. O Chico não foi uma alma triste. Ele era um homem muito bem-humorado, de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Mas uma alma solitária. Eu fico me perguntando, ele ia reclamar com quem? Ou será que ele não tinha o que reclamar? Ou você acha que vocês não acham que ele não tinha o que dizer alguma coisa? Imagina eu chegando perto do Chico e falando, Chico, eu estou com... Não, meu filho, agora é a minha vez, me escuta. Eu é que estou com problema. A gente ia achar estranho, né? Não, Chico, esse não é o seu papel. Ou será que não? Um homem que passou por um quadro depressivo. Olha o que eu estou dizendo. Eu não estou inventando, isso está publicado em livro, através de uma grande amiga do Chico na cidade de São Paulo, dona Nena Galves. Chico Xavier passou por um quadro depressivo durante 8 meses. Quem já passou por um quadro depressivo aqui, sabe o que eu estou tentando dizer. Imagina a multidão lá fora, e o Chico em depressão lá dentro da sua casa, e o povo querendo conversar, o povo querendo pedir. E o pior momento para quem está em quadro de depressão, geralmente é manhã, tarde ou noite? Noite. Principalmente quando se tem insônia, parece que o mundo todo está dormindo, menos a criatura ali. Ele tinha medo da noite. Emmanuel teve que fazer um outro trabalho, sem nenhum privilégio. Chico Xavier não teve nenhum privilégio. Alguém aqui já passou por uma boa crise? Ninguém, né? Pela cara aqui, ninguém... Eu falo, não é crise pequenininha, não. Crise boa é aquela onde a gente tem a impressão que a gente vai enlouquecer. Já passaram por essa? Não, vocês estão bem demais, viu? Tranquilos, porque eu tenho desejado boas crises para todo mundo, para nos tirar da zona do conforto e, de fato, nos preocuparmos com aquilo que é essencial. Se eu estivesse perante o Cristo, e se indagássemos o Cristo sobre Chico Xavier, eu acho que ele diria mais ou menos assim: vocês andam inquietos com muitas coisas, porém uma só é necessária. Chico Xavier escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Eu acho que ele falaria assim de Chico Xavier para cada um de nós. E a segunda pergunta, quando me fazem, além dessa garça solitária, o porquê de uma garça? Eu gostaria que vocês ouvissem uma pequena grande história, uma história oral, que circulou pela cidade de Pedro Leopoldo durante muitos anos. Eu vou mostrar essa história para dizer que eu me apropriei dessa história para falar sobre Chico Xavier. Observem Paola Belezia, uma contadora de histórias da cidade de Pedro Leopoldo. Na estrada que cortava os terrenos da fazenda Modelo, aquém de uns renques de bambu, passava uma ponte sobre o ribeirão do Matuto. Uns 50 metros, sempre descendo em direção à estrada de ferro, o ribeirão tornava uma grande várzea, onde cresciam moitas de capim provisório, moitas de capim gordura, alguns juncos, 2 engazeiros e lírios de cálice branco e perfumado. E foi aí que nasceu a história que há muito tempo me foi contada. Primeiro, por um velho da estrada de Veracruz, depois por Dona Ana Preta e também por Satomásia. Porém, me recordo melhor das palavras de Satomásia,
uma velha benzedeira que tinha o dom de contar histórias. E ela me contou que no final do mês de março do ano de 1910, começaram a aparecer garças naquela várzea. E quem olhava da ponte via um branco que se movia e mudava de lugar, e um branco que não se movia e não mudava de lugar. Então, no dia 2 de abril deste mesmo ano, o branco dos lírios e das garças tomou toda a várzea. E foi nesse dia, de manhã bem cedo, que as garças tomaram o céu de nossa cidade, voando em bandos, sem a menor pressa, num ritual de graça e leveza, refletindo a luz do sol em suas asas e espalhando o perfume dos lírios da Fazenda Modelo pelo povoado de Pedro Leopoldo. Satomásia dizia: essa foi a manhã mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. E olha que eu já vi as manhãs de mais de 30 mil dias. Quem abriu a janela naquela noite teve a impressão de que o céu estava atrás de um vidro de cristal, com as estrelas mais próximas da terra e brilhando mais do que em todas as outras noites. Satomásia ainda dizia que as garças e os lírios vieram para festejar o nascimento do Chico Xavier, no dia 2 de abril de 1910. E o interessante é que quando o nosso amigo Chico se reunia para receber uma mensagem do além, às vezes sentíamos no ar um perfume de rosas e às vezes de lírios. Maravilha, né? Uma história oral que circulou pela cidade de Pedro Leopoldo. Eu não sabia dessa história oral que circulava. Eu consegui ler algumas obras sobre a cidade de Pedro Leopoldo e encontrei essa joia que circulou, contada por uma famosa benzedeira, dessas benzedeiras do interior, lá do Nordeste, do interior de Minas Gerais, Satomásia. Eu me apropriei dessa história para dizer que uma dessas garças, Chico Xavier, posou na cidade de Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 1910. Na então rua Quebra-Nariz, é a rua onde ele nasceu. Posteriormente se chamou Rua da Matriz e finalmente Rua de São Sebastião. E aí completa o poeta, falando de Chico, trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Então a ideia da garça, solitária, mas não triste, é para destacar, sobretudo, além de alguns fatos históricos importantes nas duas obras, a humanidade de Chico Xavier. Eu tive o prazer de lançar esse primeiro trabalho. Está dando para ver essa foto? Essa é uma pintura que, lamentavelmente, foi roubado na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, gigantesca. Ficaram apenas as lembranças, mas que retrata a vida desse missionário, o acolhimento, né, aos encarnados, podemos considerar aqui na frente, e aos desencarnados. E, finalmente, o nosso segundo trabalho, que é o tema da nossa palestra de hoje. O que vocês notam de diferente na primeira capa? A primeira garça estava solitária, então é a mesma proposta, mas a primeira estava voando. Eu não participei muito da organização dessa segunda capa, mas eu gostei do trabalho, porque eu fiz uma analogia, uma metáfora, exatamente quando eu peguei a capa. Esta garça, mesmo tendo duas grandes e belas asas, vivendo a sua humanidade, permaneceu entre nós com os pés no chão.
Chico Xavier se escondeu enquanto pôde. Eu tento ser simples, mas não consigo. Se alguém descobrir se existe um passo mais curto para ser tão simples quanto o Chico, são coisas que eu não consigo compreendê-lo. Sei o que devo ser e ainda não sou. Sabemos o que devemos ser e ainda não somos. Mas o Chico era uma alma simples. E não era moralista. Melhor definição de moralista. Tem algum moralista aqui? Vocês ficariam chateados se eu dissesse que todos nós aqui somos moralistas? Moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos ela. Não se vê, não se percebe. Quando eu chego no trabalho, quando eu chego atrasado no serviço, é excesso de trabalho. Quando o outro chega no trabalho atrasado, é irresponsável. Quando eu passo na rua sem cumprimentar alguém, é distração. Quando o outro passa, é mascarado. Já repararam? Misericórdia para mim e para o outro, queima ele, Jesus. É mais ou menos um queima ele, Jesus, né? Chico não, uma alma generosa. E olha que eu ficava muito atento, esse homem não deve ser o que parece ser. Ele vai dar algumas escorregadas. Simples. Talvez seja o maior legado dele. Alguém me pergunta, qual foi o maior legado de Chico Xavier? Vivenciou a máxima do Evangelho, amai-vos como Jesus nos amou. Na entrada da casa, em Pedro Leopoldo, na casa do Chico, em Pedro Leopoldo, tem essa frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Jesus. Fruto de um sonho que o cuidador da casa teve com Chico Xavier. Chico dizendo assim: vocês estão falando muito em meu nome, mas estão esquecendo do maior, do mestre dos mestres, o Cristo. Então o Geraldo depois falou: olha, vamos colocar essa frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nesse trabalho, nós andamos pelo estado de Minas Gerais. O primeiro é para falar do Chico em Pedro Leopoldo. O segundo é para falar por onde essa garça transitou nas Minas Gerais. Você sabe que o Chico andou pouco. Nasceu em Minas, esteve nos estados de São Paulo, Rio, Goiás, Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, Paraná e o Distrito Federal. Não tenho notícia, Severino, que ele esteve lá no Nordeste. Geraldo me falou que ele teria ido acompanhar algum parque de exposição, mas eu não tive nenhum documento que comprovasse a ida do Chico no Nordeste e no Sul, abaixo do Paraná. Andou pouco, mas trabalhou muito, e a repercussão nós estamos vendo até nos dias de hoje. E em Minas Gerais, como ele é funcionário público federal, lotado na Fazenda Modelo, ele era vinculado ao Ministério da Agricultura, tinha sob a sua responsabilidade acompanhar e fiscalizar os parques de exposições em Minas Gerais. Então ele foi para Varginha, Montes Claros, Muriaé, Juiz de Fora, Uberaba. Ele esteve em Uberaba pela primeira vez em 1937. Ele já era funcionário público a partir de 1935. O que ele fazia nos horários de lazer? Trabalhava. E à noite? Visitava instituições espíritas, amigos, participava de cultos do Evangelho no Lar naquela época, divulgando a doutrina. Então eu falo sobre algumas dessas cidades, principalmente a cidade de Uberaba, onde eu tive o prazer, de fato, de conviver com o Chico e dar esse testemunho. Eu estou aqui me lembrando de uma obra, Mensagens de Inês de Castro. Vocês conhecem? Mensagens de Inês de Castro é da editora GEM, Grupo Espírita Emmanuel, da cidade de São Bernardo do Campo. E eu encontrei ali uma história
que eu confesso a vocês, eu fiquei impressionado com a dimensão espiritual de Chico Xavier. Ele relata neste livro que em 1977, ele tinha quantos anos? 67 anos. Ele fala das suas preparações para voltar na última experiência, para o seu retorno. Ele descreve para um grande amigo dele, Caio Ramaciotti, que ele esteve em Pedro Leopoldo em espírito. Ele reencarnou quando? 1910. Ele não estava reencarnado ainda, não tinha renascido. Ele esteve na cidade por volta de 1907, acompanhado por uma plede de benfeitores espirituais. Entre eles, segundo o relato do próprio Chico, Isabel de Aragão. Quem foi Isabel de Aragão para nós espíritas? A ministra veneranda da cidade de Nosso Lar. Já leram o livro? A ministra veneranda e o governador espiritual de Nosso Lar foram os únicos 2 habitantes que tiveram o mérito de estar na presença do Cristo. Estão lembrados disso na obra? Só para a gente ver a dimensão da ministra veneranda. Então, Isabel de Aragão. E o Chico descreve, vocês vão ouvir aqui na voz da contadora de história, suas emoções, sua alegria, suas emoções de ver aquele ambiente tão pobre, tão simples, principalmente quando ele reencontrou aquela que seria seu anjo tutelar. Como é que se chamava a mãe do Chico? Maria de São João de Deus. Observem o relato de Paola Belezia. Essa carta foi escrita, volto a dizer, pelo próprio Chico, e consta na segunda obra integralmente, para a gente ver a grandeza espiritual e a sensibilidade dessa criatura. De minha parte, pela primeira vez, enxergava a paisagem de Pedro Leopoldo. Era bem um vale úmido, a vila modesta que pisávamos. Uma cachoeira de águas claras parecia cantar no terreno recentemente desbravado, e as linhas da via férrea pareciam antenas horizontais do progresso e entravam pelo verde adentro. O ribeiro separava o povoado em 2 regiões distintas. Do lado norte, de que vínhamos, a nascente indústria dos tecidos de algodão. Para cá do ribeiro, do lado sul, casarios escassos pareciam pombais caiados de branco. A oeste, o sol entrava no poente. Entrei com benfeitores amigos numa rua que se abria como até hoje, em frente à igreja singela, mas já construída em louvor da Mãe de Jesus. Paramos em frente à porta da casa que seria meu lar. Aguardamos por alguns instantes, quando uma jovem senhora, em companhia de outras, destacou-se para entrar na residência humilde. Era morena, de baixa estatura, vestindo uma roupa simples, de sorriso amigo, resignada e humilde. Os cabelos trançados se enrodilhavam na cabeça de modo gracioso. Então, um benfeitor amigo me explicou: esta é nossa irmã tutelada de João de Deus. Por várias encarnações, dedicou-se à cultura do mundo e por várias vezes consagrou-se à religião em casas de fé. Porém, no fim do século passado, pediu a maternidade
por tarefa primordial, rogando um ambiente de extrema carência para burilar-se na própria alma. Hoje tem a idade de 26 anos, um marido operário, junto de quem é humilde tecelã na fábrica de tecidos. Já foi mãe de 8 filhos, tendo perdido uma filhinha em idade tenra e mantendo 7 que estão em crescimento. Uma simpatia profunda me ligou imediatamente àquela mulher humilde e tranquila. Parecia me rever em roupagem diferente, uma irmã querida de quem me afastara sem precisar por quanto tempo. Incapaz de conter a emoção que me dominava, caí em pranto, onde a dor se misturava à alegria, pois reencontrava uma criatura afetuosa e amiga. Não pude me conter e caminhei até ela, envolvendo-a num grande abraço. A senhora também sentiu profunda comoção e começou a chorar, ignorando como explicar a si própria o motivo de tantas lágrimas. Decorrido alguns instantes, chegou o marido, um homem alto, claro, magro, usando um colete antigo sob um paletó comum. E após retirar um boné da cabeça pintalgada de algodão, perguntou: Maria, por que chora? Eu mesma não sei. Estou assim como quem se recorda de alguém que ama e a morte não mais nos deixa ver. Você andou lendo algum romance, disse aquele que seria meu pai. Não, nada ali. É apenas um estado estranho em que entrei. O dono da casa buscou o interior da moradia, de onde vinham vozes e gritos de criança. Maria João de Deus sentou-se e orou, ali mesmo, na sala estreita, pedindo a Jesus a paz de quem estivesse ali, na condição de alma em saudade e sofrimento. Penetrei pelos recantos da casa que seria meu lar. A pobreza, a simplicidade, de tudo me faziam chorar. Amamos a vida espiritual e pouco tempo mais tarde voltei para que me ligassem a Maria João de Deus em definitivo. Foi no ano de 1910, quando tive que atender às severas disciplinas para que tudo ocorresse segundo a vida maior e não conforme os meus ideais egoísticos de felicidade e amor. Olha, confesso a vocês, eu fiquei admirado como que lucidez espiritual é essa de fazer um relato 70 anos atrás, quando ele se preparava para reencarnar. Essas falas são todas narrativas do próprio Chico, no punho do próprio Chico. É o que eu tenho brincado com os amigos. Esse homem tentou se esconder o máximo que pôde. Ele esteve entre nós e nós não reconhecemos. Na verdade, esses verdadeiros apóstolos do Cristo, simples, né? Dão o seu recado e seguem o seu caminho. Eu me lembro aqui de um companheiro da cidade de Niterói, que eu conheci lá na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. Alguém conhece a casa do Chico aqui em Pedro Leopoldo? Vocês estão todos convidados, alguns aqui levantaram, a maioria não conhece, para vocês conhecerem o belo trabalho que tem sido feito
lá com a casa de Chico Xavier. Eu conheci um companheiro da cidade de Niterói chamado Laércio Meireles. Laércio Meireles era filho de dois grandes amigos de Chico Xavier, Lineu e Helenir Meireles. A sua mãe, Helenir, era médium de excelentes faculdades mediúnicas. Manteve muita correspondência com Chico, foi muito a Uberaba, uma trabalhadora na cidade de Niterói. E ela e os dois tiveram o prazer de conhecer um dos braços direitos do Chico, nos anos 70 e 80, o Iker Batista. O Iker Batista faleceu no final dos anos 80, precisamente em 1989. Meses depois da desencarnação do Sou Iker, ela tem uma visão espiritual do Sou Iker, contado pelo Laércio, filho dela, na casa dela. Ela vê o Sou Iker em espírito e fala: Sou Iker, o senhor aqui, está tudo bem? Foi a primeira questão, porque os dois eram amigos. E a segunda, para aqueles que conviveram com o Chico, ela viria de imediato. E o Chico, ainda encarnado, nós estamos falando de 1989. E o Chico, quem é o Chico? Ele respondeu mais ou menos assim nessas palavras: Helenir, Helenir, estou envergonhado de mim mesmo. Chico Xavier é mais do que nós podíamos imaginar. E a visão se desfez. Eu fico me perguntando aqui, se o Iker Batista, que eu também tive o prazer em conhecer, tratou o Chico com todo o cuidado, tinha a mais alta consideração, se surpreendeu no mundo espiritual com a figura de Chico Xavier, quem era Chico Xavier, eu fico me perguntando, o que será que ele viu, ouviu e sentiu a ponto de se envergonhar? O que será? Uma criança, Chico Xavier era uma criança e um general. De frágil, esse homem não tinha nada. Porque se nós tivéssemos vivido o tempo que ele viveu na cidade de Pedro Leopoldo, nem tinha prefeito na época. Na década de 20 e 30, nós não tínhamos prefeito. Quem que era a maior autoridade numa comunidade do interior mineiro? O padre, que não compreendia aquele menino estranho, esquisito, parte com o demônio, muitos diziam. Para dizer que esse homem era uma alma frágil é porque não conheceu Chico Xavier. E uma criança? Uma vez ele atrasado para uma atividade no cartório na cidade de Uberaba, ele já estava atrasado, pegando o ônibus atrasado. Quando ele estava subindo ao ônibus, uma criança: ó, tio Chico, tio Chico. Ele ficou tão apavorado e o motorista não podia esperar que ele falou: não, pode seguir, eu vou aguardar, tem uma criança ali em desespero. A criança chegou ofegante: tio Chico, o que foi, meu filho, o que foi? Eu queria te dar um beijo. Ele falou que foi uma das situações que mais emoção ele teve na vida. Eu queria te dar um beijo. Uma criança e um general. Eu havia prometido aos meus amigos aqui lá na casa do Júnior que eu contaria um caso para dizer esse lado criança de Chico Xavier. Vocês acreditam que eu tive coragem de aplicar um passe em Chico Xavier? Eu estava obsidiado, naturalmente, naquela época, para ter coragem de aplicar um passe em Chico Xavier. Mas eu era jovem e participava da mocidade lá no Grupo Espírita Sheila, em Pedro Leopoldo. E na época, estudávamos sobre fluido vital, fluido cósmico universal. E pensei comigo: olha, essa energia jovem, atleta, eu tenho. Eu vou aplicar um passo quando eu estiver com o Chico. E me preparei. Uma vez que eu fui a Uberaba com os meus pais, vocês não vão acreditar, mas eu me preparei como se prepara para uma reunião de tratamento espiritual. Eu fiz aquele regime dos meus 15 dias. Meus pais pela primeira vez em Uberaba, e eu acompanhando, eu já tinha ido.
por volta de 1982, 1983. Chegamos na sexta. Nesta época, o Chico atendia sexta à noite, sábado à noite. Estávamos marcados com o Chico sexta à noite. Deixei os meus pais numa pensão que já não existe mais, atrás da casa dele. Vocês conhecem lá a casa do Chico? Avenida João 23, que fica uma avenida atrás da casa do Chico. Deixei os meus pais na pensão de Dona Terezinha, já falecida, e fui para lá. Falei assim com minha mãe: ô mãe, eu vou dar um pulinho lá para saber se consigo entrar. Aquela coisa. Eles ficaram. Cheguei lá, uma grande amiga nesses 21 anos, Dona Dinorá. Aliás, até hoje, mantém essa amizade com Dinorá, que eu considero a quarta mãe de Chico Xavier. Uma servidora que trabalhou com o Chico por mais de 30 anos. Chamei umas 4 ou 5 vezes, em alto e bom tom, lá na portaria, lá no portão, sem nenhuma expectativa que ela aparecesse. Já fiquei, para vocês terem uma noção, quase um dia na casa do Chico, lendo uma obra de André Luiz, e ninguém me atendia. Paciência. Ficava lá, estudante, não tinha muito o que fazer, ficava lá. Chamei Dinorá, não é que ela aparece. Ela falou: ô John, ô Dinorá, tudo bem, tudo bem, tudo bem? O Chico está aí? Falou: tá, mas você sabe, né? Não dá para você entrar. Eu falei: não, eu sei disso. Se você tiver um tempinho, eu vou ficar aqui fora. Diga a ele que eu estou aqui fora. Mas eu confesso a vocês, com toda sinceridade, nenhuma expectativa que ela retornasse, porque ela não mandava. Ela recebia ordens e não dependia dela. Fiquei ali um tempo. De repente, não é que a dona Dinorá retorna e diz assim para mim: ele está te chamando. Aí minhas perninhas começaram a tremer. E eu achei que ele me receberia onde normalmente ele recebe os visitantes, ali na copa, em torno de uma mesa, próximo à cozinha. Mas, para minha surpresa, não foi ali. Ele falou: ele está te esperando lá no fundo da casa. Só para fazer um histórico aqui, ele passou a dormir neste lugar depois de algumas invasões. O desespero de quem o procurava era tão grande que tinha gente que pulava o muro, procurando o Chico para que resolvesse o problema dele. Para preservar a vida dele, porque ele também tinha um policial que tomava conta, ele foi para o fundo da casa. Pela primeira vez eu entro nessa casa, nesse quarto. E confesso a vocês que eu tive que me controlar, porque pela primeira vez eu vi ele sem nenhum recurso estético. E me refiro principalmente à peruca. Eu nunca vi o Chico sem a peruca, a não ser essa ocasião. E doente fica de olho no visitante, vocês repararam isso? Eu sei que ele estava de olho em mim, pelo meu olhar, porque tem gente que acaba de matar o doente, não tem? Se fala, tem uns que ainda são muito sinceros: nossa, você está branco, nossa, você está esquisito, e acaba de matar o doente. Eu sei que ele estava de olho, e eu emocionado me controlando. Tudo bem, ô Chico, tudo bem, Chico? E ele, com a memória prodigiosa: e fulano, de Pedro Leopoldo, e Beltrano, como é que vai Ciclano? Conversa vai, conversa vem, aí começou uma briga interna. Eu aplico o passe ou não aplico? A coragem que eu tinha em Pedro Leopoldo desapareceu em Uberaba. Me deu um complexo de inferioridade. Sinceramente, me deu um complexo de inferioridade. Falei: não vou falar não. Não vou falar. Eu falei. Falou: Chico, posso te falar uma coisa? Falei: pode, meu filho. Eu posso te aplicar um passe? Ele fez como faz uma criança em salas de evangelização de criança. Como é que as crianças colocam as mãozinhas? Pelo menos em Pedro Leopoldo, colocou a mãozinha sobre a coxa, deitado. Ele falou assim: meu filho, eu posso continuar deitado? E colocou a mãozinha sobre a coxa como uma criança. Eu fico me perguntando até hoje,
uma autoridade moral. Uma autoridade moral. Não, se colocou como um ser humano, necessitado de carinho, de atenção, de afeto, como qualquer um de nós. Eu confesso a vocês que eu nunca orei com tanto fervor. O que eu tivesse. Até imaginando que Emanuel podia estar ali e falar assim, a gente não tem nada mesmo, vamos pegar esse menino. Vamos tirar o que tem dele aí. Terminamos o passe, nos despedimos para nos reencontrar à noite. Cheguei lá na pensão, onde estava minha mãe, meu pai. Minha mãe falou assim, eu falei com minha mãe, eu acho que o Chico não vai atender não, ele não está bem. Só falei isso. E quando eu conheci o Chico, só um detalhe, ele me perguntou assim, seus pais são católicos? Eu falei, católicos, apostólicos, romanos, brasileiros, Pedro Leopoldense, brinquei com ele. E ele perguntou mais, qual que é o santo de devoção da sua mãe? Eu falei, Nossa Senhora Aparecida. Meus pais sempre foram devotos de Nossa Senhora Aparecida e construíram uma capela na casa deles, que existe até hoje. Essa informação ficou. À noite, chegando eu, meu pai, minha mãe, vem o Chico lá do quarto, esse mesmo Chico que a gente vê pela televisão. Minha mãe me deu um cutucão e me chamou de mentiroso, na hora, baixinho. Mas adivinha o que o Chico veio carregando nas mãos? O retrato da mãe de Jesus. Autografado para quem? Para minha mãe, católica. Se fosse um moralista, faria isso? Não creio. Mas como era um homem ecumênico, respeitoso, ele trouxe, entregou, não disse absolutamente nada. Minha mãe de católica passou a ser uma passista, não de escola de samba. É piolho de centro espírita. Sem o Chico dizer nada. Esse homem disse tudo. Tudo. O que nós precisamos de falar, uma verborreia, ele sem dizer nada nos convencia. Por isso que eu falo que o Chico, ele foi uma criança e um general. Vocês conhecem essa passagem do Evangelho? Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Eu sou professor de educação física e trabalhei durante alguns anos um filme que parece que é para crianças, também, mas para adultos. Vocês devem conhecer aquela história do Peter Pan, interpretado por Robin Williams. Estão lembrados? O consagrado diretor Steven Spielberg, ele foi magistral, porque na ideia do filme, que eu passei durante muitos anos para os meus alunos de ensino médio, é para dizer que todo adulto, quando cresce e mata essa criança que tem dentro dele, vira pirata. Pirata é todo adulto chato, moralista, infeliz, rabugento, desesperançoso. Viramos piratas? A proposta do diretor não é que não cresçamos, ao contrário, para não se transformar na síndrome de Peter Pan. Síndrome de Peter Pan é aquela pessoa que não quer crescer. E todo mundo deve ter um exemplo em casa. Aquela pessoa que cresce, mas se comporta como um adolescente. Não é isso. É que nós cresçamos sem matar essa criança que tem dentro de nós. E eu acho que o Chico foi essa criança. Eu estou falando de um homem, eu conheci, ele tinha 71 anos de idade. Um homem que faleceu com 92 anos de idade. Que não fazia pose de guru, popstar ou alguma coisa parecida. Um homem simples. Eu disse para os meus amigos agora no almoço que eu imaginava que ele soubesse de tudo. Eu sou muito fã do Elvis Presley. Vocês acreditam que eu fui perguntar ao Chico, naquela época se falava, morreu ou não morreu? Eu falava, vou perguntar, o homem sabe tudo.
Falei, Chico, você tem alguma notícia de Elvis Presley? Nenhuma, meu filho. Assunto encerrado. Eu fiquei decepcionado, porque eu achei que ele faria tipo esses médiums rolando lero. Amado mestre, e enrola para cá, costuma falar que nós somos, inclusive, familiares deles. Tem médico que quer atrair. Chico não falou nada. Você tem alguma notícia do Elvis? Eu achei que falou, meu filho, ele está numa colônia, próximo lá, no estado de Mênfis. Nada, nenhuma. Não tenho obrigação de saber tudo, não. Ele falou assim, cuidado com o que você pensa perto de Chico Xavier, porque ele lê pensamento. Essa foi pior. Mas eu fiz um teste para ele e ele não leu meus pensamentos. Eu era estudante. Ia com o meu dinheiro contadinho para Uberaba. Contado. Dinheiro contado. E eu contava com o almoço de sábado na casa dele, que Dona Dinorá fazia. Tempo vai, tempo vem, tempo passa, nada de me convidar para o almoço. Eu fui bem educado, eu não podia, mas eu comecei, nossa, que cheirinho gostoso. Nossa, comidinha boa, hein, Dinorá? Mas eu não falei, eu posso almoçar aqui? Aí é cara de pau. Mas pensei perto do Chico, longe do Chico, eu acho que ele fez o teste, falei assim, eu vou deixar esse caboclo sem comida hoje. Se ele leu o meu pensamento, porque eu estava perto, até que chegou uma hora e falou assim, meu filho, então, 4h30 nós nos encontramos. Eu falei, dancei no almoço, pensei, não falei alto. Como eu já fiquei lá fora um dia todo pensando nele lá dentro. Ele deve ter imaginado, tem uma mala lá fora, vou deixar lá torrando, porque se leu, eu não sei. Mas o que eu quero dizer é que era um homem como nós. Vocês acham que eu estou desqualificando o Chico? Ou ao contrário? Sendo tão humano quanto nós. Esse homem deu tanto sentido à sua humanidade que parecia um ser especial, um ser diferente. Estão lembrados dessa casa em Uberaba? Alguém arrisca dizer? Sérgio, arrisca dizer? A casa? Qual casa? Marlene, vamos lá. Hã? Não, essa é a segunda casa. O Chico morou em 5 residências em Pedro Leopoldo, contando a casa de Dona Ritinha. Quem foi Dona Ritinha? Rita de Cássia. Quem foi Rita de Cássia em Pedro Leopoldo? Aquela mulher dos garfos, das garfadas. Estão lembrados? Morou nessa casa 2 anos. Eu brinco que Judas está para o cristianismo, assim como Dona Ritinha está para o espiritismo. Coitada de Dona Ritinha, nós já pegamos no pé dela. Mas em Uberaba foram 2 residências. Olha a primeira. Fica ao lado da Comunhão Espírita Cristã. Ele ficou lá entre os anos de 59 a 75. Chico saiu de Pedro Leopoldo no dia 4 de janeiro de 59. Eu tive a curiosidade de olhar no calendário. Dava domingo à noite. Adivinha quando ele já começou a trabalhar? Segunda. Em torno de uma cisterna, recebeu a primeira mensagem de Emanuel em Uberaba, intitulada Se Tiveres Amor. Primeira mensagem. Em torno de uma cisterna, porque não havia sede própria. A sede da Comunhão Espírita Cristã era provisória. Eu fico imaginando um de nós, se fosse eu mudando de cidade, quanto tempo que eu levaria para voltar à casa espírita? 30 dias. Olhar aluguel, resolver minhas coisas, colocar minha cabeça no lugar. Missionário não. No dia seguinte, com uma viagem de 15, 16 horas, já foi trabalhando. Esse homem tinha tanta vontade de viver, que ele não queria, morreu contrariado com 92 anos. Nós não, uma dor de cabeça eu já quero morrer. Já repararam? Meu Deus, que mundo ingrato. Não, olha esse homem, vontade de viver, mesmo porque a morte não existe. Olha a segunda residência, Marlene, a casinha que nós
conhecemos, né? Número 165. Foi aí, Severino, nessa casa. O portão não mostra, mas o portão está cheio de pedidos. Dava para fazer uma tese de doutorado. Me ajuda, ô Chico, pelo amor de Deus. Dava para copiar aquilo. Apareceu uma vez em Pedro Leopoldo uma pesquisadora de São Paulo, chamada Magali Fernandes. Ela escreveu uma tese de doutorado. Chico Xavier, um herói brasileiro no universo da edição popular. Perguntei a Magali, o que mais te chamou a atenção em Chico? Coerência. Um homem que começou simples, permaneceu simples e terminou simples. Eu digo isso porque nós do movimento espírita hoje, se não tomarmos cuidado, quantas vaidades. Cada um querendo aparecer mais do que o outro. Estou me incluindo nessa história, estou falando de mim mesmo. É aquela frase do Chico, sei o que devo ser e ainda não sou. Essa é a luta. Ele comia também, vocês estão vendo aí. Aliás, no primeiro livro, eu coloquei ele nervoso. 1944. Alguém me falou, mas você vai colocar essa foto? Claro, é humanidade. Ou será que ele nunca ficou com raiva? Alguém aqui já sentiu raiva? O espírita tem mania de esconder raiva, né? Não, eu nunca senti, John, mas eu nunca mais quero ver aquela pessoa na minha vida. Já até perdoei, mas não aparece perto de mim, não. A raiva, se alguém levantasse a mão para dizer que nunca sentiu, não é humano, é um ET, de algum outro orbe. Porque raiva é uma emoção natural. O problema é quando a raiva se estraga, vira o quê? Ódio. Já sentiram? Faz mal. Faz mal. Para quem está odiando e para quem está recebendo. Mas a gente fica naquela do santo do pau. Você sabe que a expressão santo do pau oco, ela é mineira? Na época lá da colônia metrópole com Portugal, para burlar, já naquela época, o fisco português construiu aquelas imagens de madeira, de santos com fundo falso, para fazer um monte de coisas, contrabandear pedras preciosas, ouro, documentos, livros, por isso a expressão santo do pau oco. Mas eu vou pegar uma versão mais atual, daquela do shampoo, Denorex. Parece, passou aqui também, em Bauru? Já não passa há muito tempo, né? Passou lá no Nordeste? Muitos de nós, parece, mas não é, né? Mas não somos. Ô gente, olha o quarto, não está dando para ver aí tão bem, um quarto franciscano, né, Severino? Um quarto franciscano. E tem aquele sapatinho ali em cima, tem uma cena, uma das últimas cenas do Chico na Rede Globo. A Dinorá tinha que pegar o sapatinho no chão e colocar do lado, como ele está ali. O Chico olhava, ele só dormia se o sapatinho estivesse ali. O homem não teve nenhum privilégio, gente. E de vez em quando a gente acha que tem, né? Eu faço tanta caridade, eu vou lá uma vez por semana. Não, que legal, já é um passo. Mas está longe de ser a caridade moral. Caridade material é dar o que tem, e nem sempre é nosso. A gente repassa. Caridade moral é dar o que é. Tão diferente. Memoráveis reuniões no grupo espírita da prece. Que cena! Uma irmã de caridade beijando as mãos de Chico Xavier no grupo espírita da prece. Eu não conheci o Chico na comunhão espírita cristã. Conheci no grupo espírita da prece. A fotografia congela. O que aconteceria depois desse beijo? Naturalmente ele beijaria. Abacateiro. Uma rapidinha história do santo do pau oco. Aquele povo todo reunido no abacateiro. Ficar ao lado do Chico, a gente ficaria o dia todo.
Ele tinha que inventar lá um código para falar com Eurípides, para tirar a gente, senão a gente não sairia de perto. Um dos códigos era: Eurípides, está na hora da injeção. É para dizer o seguinte: ó, vocês vão embora que estou cansado, senão a gente não sairia de perto. Mas lá no grupo espírita, lá no abacateiro, todo mundo reunido, aquela coisa, perto do Chico a gente fica um santo. Eu ficava uma semana, depois que eu voltava de Uberaba, em Pedro Leopoldo, um verdadeiro, olha, santo do pau oco, mas era um santinho. Depois acabava a energia, porque ela não era minha, pertencia ao Chico. O povo lá, de repente, vê um cachorro, que parece que tinha rolado na carniça, de tão fedorento o cachorro. Mineiramente, esse cachorro foi ali circulando entre as pernas do povo, né? Chutar um cachorro na frente do Chico é sacanagem. Ninguém ia ter essa coragem, não. Mas foi dando aquele totozinho no cachorro, sabe os totozinhos? Sai para lá, amorosamente, né? Sai para lá, e o cachorro, nada. Subia aquele fedozão lá daquele cachorro fedorento, né? E o Chico acompanhando tudo com o olhar. O Chico estava atento, sem falar nada. Sabe o que ele fez? Essa é a melhor parte da história. Pegou o cachorro e colocou no colo. Bacelli depois vai confirmar isso. Bacelli está aí, não? Ele vai confirmar isso, porque ele estava lá. O pior da história veio agora. Adivinha o que aconteceu depois que o Chico colocou o cachorro no chão? Todo mundo queria colocar o cachorro no colo. Que hipocrisia, gente. Se eu tivesse lá, totozinho eu acho que eu daria, bem leve. Mas colocar no colo, acho que seria demais. Ainda mais um cachorro fedorento. Mas todo mundo queria colocar o cachorrinho no colo. Esse homem era contagiante. Fazia a gente fazer coisas que, na realidade, nós não teríamos coragem de fazer. Mas ele sensibilizava, né? Que dupla dinâmica, né, gente? Emanuel, Chico, Chico, Emanuel. Existe uma certa inquietação no movimento espírita para saber onde que Emanuel reencarnou. A única informação é que ele se encontra no estado de São Paulo. São quantos habitantes o estado? 45 milhões de habitantes. Mesmo porque, se soubéssemos onde se encontra Emanuel, nós acabaríamos com ele antes de começar a tarefa. Nós acabaríamos com ele. Então, deixa o homem, porque a tarefa vai ser uma tarefa árdua. E, finalmente, Chico, você se arrepende de alguma coisa? Perguntou a ele quem eu já não me lembro mais. Parando a caneta sobre os livros que autografava na madrugada, olhou-nos e respondeu: sim, arrependo-me de não ter amado mais, porque é só amor o que a gente deixa sobre este mundo. Ele deve estar brincando com a gente, só pode ser. Porque se esse homem está dizendo que ele está se arrependendo de não ter amado mais, e nós? Quais serão os nossos arrependimentos? Uma vez no grupo espírita da prece, uma senhora, ele fazia uma fila, atendia umas 80 pessoas para a psicografia de mensagens consoladoras. Uma fila imensa, de repente uma senhora surtou no meio do salão. Surtou de tanta dor. Perdeu o marido, perdeu a mãe e perdeu os filhos num acidente automobilístico. Eu fiquei imaginando o que esse homem falaria para consolar essa mulher. Nós espíritas temos aqueles jargões tão conhecidos, né? Quando a gente vai consolar alguém, não cai uma folha, senão que Deus queira, fé em Deus, paciência. Eu imaginei que ele falaria alguma coisa. Sabe o que ele fez? Coloquei isso em nosso primeiro trabalho. Se levantou, caminhou em direção a essa mulher e choraram os dois, abraçados e juntos. Esse homem não conhecia essa mulher. Ele sensibilizou pela dor de alguém que ele nunca viu. Eu pergunto a vocês, o que é isso? Amor. Eu volto com a mesma pergunta, o que é o amor? Que amor é esse que o Cristo nos recomenda? Não sei. Não sei. Convivi com ele 21 anos, estou no movimento espírita há 36 anos, eu não sei o que é isso. Gostaria de saber.
Eu sei que eu saberei, que eu sentirei, mas esse é o maior legado. Sem dizer nada, ele resolveu o problema dessa senhora? Não. Os familiares continuavam desencarnados, mas eu olhei para o olhar dessa criatura, dessa mulher, sofrida, chorosa, mas depois desse abraço o brilho foi diferente. O Chico passou um elemento, vamos chamar de amor, que eu não sei o que é, esse amor universal. Eu amo a minha família, eu amo os meus amigos, mas amar alguém que eu nunca vi, eu não sei o que é isso. Esse é o maior legado. Para a nossa reflexão, eu publiquei um poema do filho do Clóvis Tavares, para nos ajudar ao sairmos daqui. Todo dia é um desafio, não é? É fácil ser espírita aqui, não é? Mas fora o desafio, está todo mundo errado, menos a gente, né? Nós somos bons. Mas é para nos ajudar ao sairmos desta casa de paz e oração. Olha que bonito. Muito tarde se percebe que se desprezou a chance, que não se fez o que pôde, que não se seguiu adiante. Muito tarde é que se nota o quanto se foi mesquinho, de comportamento tolo, de gesto deselegante. Muito tarde se conclui que havia uma outra saída, mais fácil, e um outro caminho, muito mais interessante. Muito tarde se confessa a culpa desnecessária, o choro feito de erros, o remorso castigante. Muito tarde se avalia a palavra inoportuna, o gesto destemperado, a atitude ignorante. Muito tarde, a letra fora de hora, o verbo fora do tempo, o efeito desconcertante. Muito tarde é que se sente que não se amou o suficiente. Muito tarde é que se vê que não se amou bastante. Está mandando um beijo aí para todo mundo. E quem foi a maior referência de Chico Xavier, que não podemos esquecer, ao Cristo, né? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Muita paz, muitas alegrias no coração de todos vocês. Nós que agradecemos, John Harley. Bem, um recadinho aqui, tá? Um recadinho, rapidinho. Nós teremos um intervalinho agora. Daqui a pouquinho, o Dr. Severino Celestino, com um tema muito interessante.